Meu nome é Maria e eu vou falar de um artigo que tem como tema as características do aluno com TDAH que influenciam a aprendizagem no ambiente escolar. Quem escreveu esse artigo foi Bruna Rafaela, que ela é uma especialista na educação especial e inclusiva, e Luciano Tadeu, que ele é um doutor na ciência de computação. Bom, antes de falarmos sobre as características de um aluno com TDAH, que, como eu já havia falado anteriormente, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é importante entendermos o que é esse transtorno. O TDAH, ou transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa o quê? Significa que ele interfere no desenvolvimento de funções do cérebro relacionadas à atenção, ao controle de impulsos e à organização do comportamento. Essas dificuldades, elas podem impactar a vida escolar, social e até profissional da pessoa. De acordo com o DSM-5, os principais sintomas são desatenção, impulsividade e hiperatividade. Falando brevemente sobre a origem do TDAH, o conhecimento sobre o TDAH ele evoluiu bastante ao longo da história. Em 1902, o médico George Still ele descreveu pela primeira vez as crianças que apresentavam os comportamentos que são semelhantes ao que hoje a gente usa no diagnóstico do TDAH. Nas décadas seguintes, o transtorno ele recebeu diferentes nomes, como o TDA, transtorno do déficit de atenção, até que apenas em 1987 ele passou a ser chamado oficialmente do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Atualmente, o DSM-5 o classifica como um transtorno do neurodesenvolvimento e reconhece 3 formas de apresentação. Bem, quando se fala em características do aluno com TDAH, entram diversas situações, diversas lembranças, né? Mas o aluno com TDAH, ele pode apresentar dificuldades que interferem diretamente no processo de aprendizagem. Entre elas estão a dificuldade de manter a atenção por longos períodos, esquecer instruções, perder materiais, agir por impulso e apresentar inquietação. É importante lembrar que nem todos os alunos eles vão apresentar as mesmas características. Afinal, cada criança é única e pode manifestar esses sinais com intensidades completamente diferentes. Por isso, é sempre fundamental que o professor tente cada vez mais conhecer essas particularidades para oferecer um ensino mais inclusivo para esses alunos. Até porque sabemos que, infelizmente, o TDAH ele vem sendo muito generalizado. É como se todo indivíduo que apresentasse, né, o TDAH fosse ter os mesmos comportamentos. Só que não é bem assim. Por isso, o DSM, ele vai pegar e vai dividir o TDAH ainda em 3 subtipos. Ou seja, 3 formas de apresentação. A primeira vai ser a apresentação combinada. E o que vai ser a apresentação combinada? Vai ser quando o aluno, quando aquela criança, aquele adulto, ele vai apresentar sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Já a segunda vai ser chamada de predominantemente desatenta, ou seja, vai ser a principal dificuldade é o foco e a concentração. Já a terceira é a hiperativa impulsiva, que vai ser caracterizada principalmente pela inquietação, dificuldade de esperar, impulsividade nas ações. Ou seja, por mais que o TDAH seja apenas uma coisa, ele ainda foi dividido em 3 subtipos. Então, não tem como generalizar aquele indivíduo que tem TDAH a apresentar os mesmos sintomas. E conhecer esses subtipos, ele vai ajudar o profissional, o professor, o educador de apoio, o pessoal da sala do AEE, a compreender melhor as necessidades de cada estudante e saber como intervir. Bem, quando a gente fala em transtornos, não tem como não falarmos na questão de adaptações. Afinal, a escola, o profissional, os professores, é que devemos adaptar o ambiente para aquele aluno com TDAH, não ele ter que se adaptar ao ambiente. Afinal, para que o aluno que possua TDAH, ele participe efetivamente das aulas, não esteja apenas de corpo presente, muitas vezes são necessárias várias adaptações pedagógicas. Algumas adaptações não significam facilitar o conteúdo para aquela criança, mas criar estratégias diferentes para que o estudante ele possa ter aquela condição de aprender. Pode envolver mudanças na metodologia, organização de atividades, nos recursos e até na forma de avaliar.
O objetivo é garantir que todos tenham igualdade de oportunidades para desenvolver o seu potencial. Afinal, não é porque aquele aluno apresente TDAH que ele não seja capaz de aprender. A primeira mudança, ela deve ser feita na questão do currículo. Nós utilizamos o currículo de Pernambuco. Então, através daquele currículo, temos que avaliar os conteúdos que vão para aí sim a gente, no planejamento, avaliar a forma que possamos fazer para que aquele aluno consiga se desenvolver e aprender. Olá, eu me chamo Nayane e como já havia sido dito, né, sobre as questões sobre o TDAH, os tipos e subtipos de TDAH e as características que elas podem influenciar, né, na aprendizagem dessas crianças, a gente vem com a seguinte pergunta: como a escola pode favorecer a aprendizagem de crianças com TDAH? Para a gente entender como ocorre esse processo e como a escola ela pode ajudar, temos que entender como ocorre o processo de aprendizagem. Tá, o processo de aprendizagem ele é uma construção do conhecimento. Os alunos eles precisam ter experiências e interações sociais e também a ajuda do professor. O professor precisa ser mediador para que o conhecimento ele seja construído, a aprendizagem seja construída. E também ocorre a aprendizagem de crianças com TDAH. Como muitas pessoas acham que as crianças com TDAH, por terem mais dificuldades em aprender, são incapazes de aprender, mas não é isso que ocorre. As crianças que têm TDAH, elas precisam de formas adaptadas para aprender. Tipo, a gente aprende de um jeito, tem que se adaptar de outro jeito para que eles possam aprender, para que assim possam ocorrer a inclusão, que é outro tópico que eu venho abordar, sobre a inclusão escolar. Onde muitas pessoas pensam que inclusão é só a criança ter acesso à escola. Não. A criança ela precisa sim ter acesso à escola, só que ela também precisa participar, precisa se conectar e interagir com outras crianças para que assim ela possa se sentir incluída. E assim ocorre, né, a aprendizagem. Também temos a perspectiva inclusiva, onde diz, né, também num artigo de Bogozan, sobre todo mundo poder aprender, todos podem aprender. E a escola também precisa adaptar as práticas pedagógicas para essas crianças, e não essas crianças terem que se adaptar à escola, né? Aí vamos lá. Temos os impactos da falta de inclusão. Como a falta de inclusão ela pode impactar uma pessoa, né? Temos aqui baixa autoestima, medo de errar, desmotivação, sentimento de incapacidade e risco de evasão escolar. Isso daí, né? Como eu trouxe aqui um exemplo, né? Sobre o cantor Fiuk, né? Que teve uma conversa com o Dr. Drauzio Varela, que ele descobriu que aos 15 anos ele tinha TDAH. Só que quando ele já foi descobrir que tinha TDAH, ele já tinha sua autoestima já prejudicada, abalada, né? Por quê? Por causa que aqui tem dizendo: eu me distraía bastante, mas eu me distraía tentando focar. Ele sentiu uma frustração. Por que que as outras pessoas aprendiam e ele não aprendia? Isso daí causa muita baixa autoestima nas pessoas, o que pode causar o risco de evasão escolar. Como ocorre, tipo, a criança ou o adolescente, ele não está aprendendo, ele se sente, assim, incapaz e é capaz dele abandonar a escola. Também trouxe um artigo sobre o TDAH e evasão no ensino superior, onde retrata que o TDAH ele é um dos motivos dessa evasão, né, nas universidades. Só que mesmo assim, a gente trazendo esse artigo como uma evasão no ensino superior, a gente percebe que é importante trabalhar e incluir a criança desde cedo. Já assim, aprender sobre o TDAH para que a gente possa perceber isso, para que a criança ela não se prejudique, né, futuramente. Aí temos aqui, o professor ele está preparado para incluir? Aí vemos que eu trouxe também outro artigo, né,
da revista Cielo, onde fala sobre a narrativa de professores sobre o TDAH, onde narra, né, onde conta fatos de professores que tiveram experiências com crianças de TDAH. Aí temos aqui uns tópicos que são importantes, que são trabalhados no artigo. O conhecimento limitado sobre o TDAH, que esse conhecimento sobre o TDAH, as professoras, né, elas não têm esse conhecimento. As escolas não trabalham sobre isso. Temos também insegurança diante da inclusão e necessidade de formação continuada, que é importante trabalhar sobre esse assunto nas escolas, né, na formação continuada. E a mudança de práticas pedagógicas, onde a inclusão ela depende do compromisso da escola. Como eu já havia falado lá naquela primeira frase, como a escola pode favorecer a aprendizagem de crianças com TDAH. A escola precisa adaptar práticas, fazer com que inclua essas crianças e também ajudar os professores para que eles possam aprender a se adaptar, não é essa a palavra, a se aprender, né, sobre o TDAH para que eles possam adaptar as formas de ensinar. Olá, me chamo Maria Eduarda Gonçalves Valdevino e vou falar sobre a inclusão das crianças com TDAH no ambiente escolar, na educação infantil e nos anos iniciais. Minha apresentação, utilizei como base o artigo A Inclusão das Crianças com TDAH no ambiente escolar, na educação infantil e nos anos iniciais. O artigo ele foi escrito por Elisa Karina Cacheta, acadêmica do curso de Pedagogia da Unipam, e Kátia Silveira Aparecida Cacheta, docente do curso de Pedagogia da Unipam. O objetivo desse artigo é discutir a inclusão das crianças com TDAH no ambiente escolar, na educação infantil e nos anos iniciais, destacando os desafios encontrados nesse processo e algumas estratégias que podem favorecer na aprendizagem e no desenvolvimento dessas crianças. A inclusão escolar, ela busca garantir que todas as crianças com TDAH, né, participem de atividades e tenham as mesmas oportunidades de aprendizagem que os demais alunos. A inclusão, ela não significa apenas estar presente na sala de aula, mas participar efetivamente do processo de aprendizagem desses alunos. Alguns desafios presentes no ambiente escolar que crianças podem ter dificuldades está relacionadas à concentração, à atenção e ao comportamento, o que pode interferir no processo de aprendizagem dessas crianças. Além disso, alguns professores ainda não sabem lidar, né, com certas situações, não estão preparados. Por isso, é muito importante que os professores eles busquem compreender o transtorno, e busquem conhecimentos para melhor atender esses alunos. O papel do professor e da escola, né? Segundo as autoras, Elisa e Aparecida, a escola e o professor, eles têm o papel fundamental no processo de inclusão. O professor, ele deve compreender as necessidades dos alunos e observar suas dificuldades e utilizar estratégias que podem favorecer, né, sua participação em sala de aula. Então é muito importante as crianças com TDAH participar das atividades e para assim desenvolver ainda mais suas aprendizagens. Já a escola, ela deve oferecer um ambiente acolhedor, inclusivo e respeitoso, né, para que essa criança se desenvolva da melhor forma. Outro ponto importante que foi abordado no artigo é a questão da parceria entre a família e a escola. As autoras, no artigo, elas afirmam que o diálogo e a colaboração entre ambas as partes são muito fundamentais para acompanhar o desenvolvimento das crianças, identificando as suas dificuldades e buscando melhores soluções que contribuam para a sua aprendizagem. Quando a escola e a família elas trabalham juntas, o processo de aprendizagem o processo de inclusão se torna ainda mais eficaz. O artigo também apresenta estratégias pedagógicas que podem contribuir para a inclusão dessas crianças. Dentre elas estão a organização da rotina, ou seja, as crianças elas precisam entender que tem a hora de brincar,
a hora de lanchar, a hora de fazer atividade, além de orientações claras, né? Os professores, eles devem explicar a atividade, o conteúdo, de uma forma simples e objetiva. E essas práticas vão ainda mais favorecer a participação dessas crianças, né, na sala de aula. Essas estratégias também ajudam a criança a se organizar melhor, né, e participar ainda mais das atividades propostas na sala de aula. Meu nome é Larissa, eu fiquei responsável pelo artigo que tem por nome Prática Pedagógica, os desafios na inclusão escolar de pessoa com transtorno de atenção e hiperatividade, TDAH, uma revisão integrativa. Primeiro preciso frisar que o TDAH ele é hereditário, ou seja, na maioria dos casos, uma criança diagnosticada com TDAH vai vir do sentido genético da causa. Entre os principais pontos que a gente tem por atenção para o diagnóstico de pessoas com TDAH são relacionadas muito em geral com a falta de foco, de concentração, a dificuldade em manter a atenção por muito tempo e também a necessidade de estar sempre em movimento, que vai fazer com que a maioria dessas pessoas tenham um baixo desempenho ou um mau desempenho escolar e acadêmico. Então, os critérios para diagnóstico, de acordo com o DSM-5, para ser diagnosticado com TDAH, como o slide que vocês podem ver aqui, diz que a criança ou a pessoa diagnosticada terá imprecisão ou lentidão na leitura de palavras, dificuldade de compreender o sentido do que é lido, dificuldade na soletração, dificuldade com expressão escrita, dificuldades relativas a senso numérico, fatos numéricos ou cálculo e dificuldade com senso matemático. Como eu disse, em geral, ele vai ter dificuldade em se concentrar e também em focar em determinados pontos que é necessário para que esteja desenvolvendo cada vez mais no sentido pedagógico. Desafios na inclusão de pessoas com TDAH, do aluno com TDAH. Nós vamos enfrentar diversas questões para poder a inclusão se tornar possível. Os professores, eles precisam entender que eles não têm uma preparação adequada para lidar com casos de crianças e alunos com TDAH em geral. Então, como Abraão e Fantassini disse, turmas numerosas e falta de conhecimento dos professores dificultam a inclusão. Então, essa falta de preparo, de formação que os professores não possuem e também ao devido número de alunos em sala de aula torna-se com que a inclusão aconteça de forma cada vez mais difícil. Domingues, Zanghella e Bazeg diz que o TDAH é frequentemente confundido com indisciplina. Então, ao passo que o professor não está preparado academicamente para receber esses alunos, ele também não vai conseguir diferenciar alguns comportamentos que o aluno com TDAH tem, como pontos. Nós podemos citar a dificuldade em permanecer sentado, a dificuldade em manter o foco. Então, constantemente, essas crianças, esses alunos vão ser parecidos com crianças com indisciplina. Então, os professores, não sabendo diferenciar esses pontos, vai acabar achando que isso é mais um caso de indisciplina do que do transtorno, o que causa dificuldade para a inclusão desses alunos. Gonçalves e Volk diz que poucos professores utilizam metodologias diferenciadas e há pouco apoio da gestão escolar. Dificuldade na formação torna-se também com que as metodologias se tornem cada vez mais padronizadas. Mai Confortantin, Silva, Silvestre e etc. al. destacam a necessidade de formação continuada dos docentes. Então, uma das formas mais eficazes de acontecer a inclusão é que esses docentes estejam preparados. Então, como eu disse, as principais características são desatenção, hiperatividade, impulsividade e dificuldade na leitura, escrita e raciocínio, que faz com que os alunos tenham dificuldade em se desenvolver cada vez mais.
Estratégias para a inclusão escolar. Como estratégia, nós podemos citar Benício Menezes, adequar a estrutura escolar e capacitar os profissionais. Se você capacita os profissionais, se você tem uma estrutura, um ambiente adequado para receber essas crianças com pouco estímulo, porque elas vão ter dificuldade em manter o foco, isso vai fazer com que a criança consiga ser incluída de forma muito mais acessível. Adaptar as atividades vai se tornar imprescindível, porque algumas crianças vão precisar do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. E também fortalecer a parceria entre escola, família, profissionais especializados, em conjunto também com a sala regular e o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. Todos esses juntos vão fazer com que o aluno esteja se sentindo seguro para o seu processo de desenvolvimento acontecer cada vez melhor e de forma mais segura, mais ampla. Além de também utilizar atividades lúdicas, jogos cooperativos, feedbacks constantes, ou seja, aquela questão do incentivo vai se tornar muito importante para que a autoestima desses alunos não venha diminuir, já que eles já têm dificuldade, mesmo quando eles querem manter o foco. Então, os incentivos, a adaptação da aula para que todos os alunos aprendam vai se tornar imprescindível para o desenvolvimento de crianças e alunos com TDAH. Olá pessoal, me chamo Érica. Irei apresentar para vocês a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva de 2008. No meu artigo, está aqui minha parte do slide, então com o passar do tempo eu irei desenvolver a minha fala. O objetivo do meu artigo é garantir o acesso à permanência e a participação e a aprendizagem de todos os estudantes na escola regular. Essa política ela foi criada para garantir que todos os estudantes tenham o direito de frequentar uma escola regular, sem discriminação, independente da criança ter deficiência ou algum transtorno no desenvolvimento. O ponto principal é que a escola ela deve ser um espaço acolhedor, movendo sempre autonomia, a participação dos alunos e a igualdade para todos. Antes dessa política, era muito comum que os estudantes com deficiência estudassem em classe ou escolas separadas. Com o passar dos anos, percebeu que essa separação não movia a inclusão. Então, a proposta foi que os estudantes se juntassem para começar a promover a igualdade, a inclusão e a participação dos alunos na sala de aula. Um ponto muito importante dessa política é que fala que não é o aluno que deve se adaptar à escola, mas a escola que deve estar sempre atenta para atender às necessidades dos alunos. Outro ponto no artigo que fala que os professores têm que estar em formação para poder trabalhar com esses alunos, porque sem formação, sem o apoio adequado, sem os materiais pedagógicos, o aluno ele se desenvolver se o professor não está trabalhando com esse aluno. Outro ponto importante é a sala do AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. O AEE não substitui a sala de aula, mas é um complemento do que foi aprendido em sala. Eu, por exemplo, não sabia o significado da sigla do AEE, o que tinha por trás disso. Então, quando eu fui estudar sobre esse artigo, eu entendi o porquê na sala do AEE, sempre quando eu passava no ensino médio, tinha uns jogos diferenciados. Eu percebi que aquilo era os materiais pedagógicos que a professora trabalhava com os alunos para desenvolver, para que a aprendizagem dele cada vez mais possa ser evoluída. Essa política ela representa um avanço muito importante na educação brasileira, porque reforça que todos têm o direito à educação. Ela busca concluir uma escola mais justa, democrática e inclusiva, onde cada aluno ele seja valorizado, independente da deficiência. Cada aluno aprende com o tempo. Tal pessoa não aprende do mesmo tempo que eu. O artigo fala muito sobre isso. Cada um tem o seu tempo de aprender e se desenvolver. Então, na sala do AE, trabalha muito sobre acessibilidade, sobre o apoio necessário, sobre a educação. Então, os princípios que está aqui no meu slide é a educação como direito de todos. Todos têm direito à educação, inclusão, respeito às diferenças, igualdade de oportunidade, que todos devem ter a mesma oportunidade, as atividades, para que cada um possa promover a igualdade para todos. A escola deve se adaptar às necessidades dos alunos, porque a escola trabalha em conjunto com a família trabalha em conjunto com a escola não deve trabalhar sozinha, a escola deve trabalhar em conjunto com a família. Por quê? Porque quando a professora passa uma atividade
para o aluno, não é só a escola que deve estar sempre indo atrás, mas a família deve suprir também a necessidade do que a escola passa para que os dois trabalhem junto. Para concluir, eu deixei uma frase que diz assim: a inclusão acontece quando a escola garante condições para que todos aprendam, participem e desenvolvam seu potencial com igualdade de oportunidade. Então, eu quero falar que a inclusão vai acontecer quando a escola vai garantir condições para que todos os alunos possam desenvolver, possam participar das atividades, independente das suas dificuldades. Nós devemos olhar com atenção, com amor, com cuidado e sempre estar à procura de melhorar, de cada vez mais estudar, para que assim nossos alunos possam aprender conosco. Quando a gente se fala dessa questão dos transtornos, é importante sabermos também que existem leis que vão garantir esses direitos, inclusive os direitos da pessoa com TDAH. Por exemplo, a Lei 14.254 de 2021, ela vai prever ações de identificação precoce e acompanhamento dos estudantes com dificuldade de aprendizagem. Já a Lei 14.768 de 2023, ela vai instituir a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TDAH. Ou seja, vai ser uma parceria na relação de escola, de educação e saúde, porque ela vai garantir acesso à saúde, educação inclusiva, o apoio especializado. E, além disso, a gente tem a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que elas vão garantir o direito de todos a uma educação de qualidade. Criamos um aluno imaginário que se chama Alice Rodrigues Santos, com uma idade de 6 anos, que estaria no primeiro ano do ensino fundamental. Seus pais se chamariam Mariana, que será professora, Roberto, que é um segurança. E quanto ao comportamento escolar de Alice, como vocês podem ver aqui no slide, ela é uma menina afetuosa, muito carinhosa, com uma imaginação vibrante e apresenta um pouco de dificuldade na fala. Mas a rotina da sala de aula é um grande desafio para ela. Durante as explicações da professora, Alice costuma se distrair com qualquer detalhe, os tons do colega, o barulho do ventilador, qualquer coisa é motivo para Alice se desconcentrar. Ela frequentemente deixa as tarefas escritas pela metade, porque seu pensamento muda de foco constantemente. E ela também tem muita dificuldade em permanecer sentada. Ela levanta toda hora, frequentemente, para qualquer coisa. E quando está sentada, costuma balançar os pés sem parar ou mexer na cadeira. Então, pensando nesse aluno imaginário, nós criamos um plano de aula que pudesse englobar tanto os alunos de uma sala de primeiro ano, quanto também acolher e incluir Alice. Nós pensamos que o conteúdo seria encontros vocálicos. O objetivo geral seria compreender que os encontros vocálicos são a união de vogais e identificá-los em palavras no cotidiano, no dia a dia. O desenvolvimento da aula vai acontecer da seguinte forma. Primeira parte será uma história de como as vogais se uniram de forma bem lúdica, muito interativa, para realmente chamar a atenção de Alice e ela conseguir focar. A explicação seria coletiva na segunda parte da aula, então as crianças poderiam ir ao quadro ou utilizar cartazes para poder unir essas vogais e assim entenderem os encontros vocálicos. A atividade lúdica, nós pensamos em uma atividade onde os alunos vão jogar um dado para o alto. Nesse dado, em todas as faces, vão ter encontros vocálicos diferentes como au, ei, bem simples mesmo, porque trata-se de alunos do primeiro ano do ensino fundamental. E eles iriam jogar esse dado para cima. O lado da face do dado que cair, eles vão estar pulando dentro do bambolê que tenha o mesmo encontro vocálico e também poder relacionar com palavras do dia a dia. Então, muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho mais sobre o TDAH. Esse trabalho, para mim, foi fundamental para aprender cada vez mais a incluir meus alunos na prática pedagógica de uma forma mais humanizada e realmente preparatória, onde eu possa não só incluir as crianças que têm especificidades no caso do TDAH, que foi o meu tema, mas também incluir todos os alunos de uma sala de aula, onde todos possam se desenvolver autonomamente e aprender cada vez mais. Bom, realizar esse trabalho foi um grande divisor de águas para mim,
quanto pessoa e também quanto profissional. Atualmente, né, já estou em sala de aula e na minha sala de aula eu tenho 3 alunos laudados com a questão do TDAH. Então, pesquisar mais, aprender mais, entender mais o assunto foi uma coisa muito importante para mim, para a questão de saber como agir com eles e também na questão do conhecimento, porque eu sei que é uma coisa que vai me ajudar a ajudar realmente aqueles alunos e os próximos que virão. Uma coisa que eu achei muito interessante foi que esses dias eu estava vendo no Diário de Pernambuco, saiu uma notícia que de estadual de Pernambuco tinha cerca de, se eu não estou enganada, eram 7 ou eram 8 mil estudantes neurodivergentes. Então, a notícia, a reportagem até falava uma coisa que a gente sempre fala muito, a gente trabalhou muito na questão da disciplina, que é que essas crianças, esses adolescentes, essas pessoas, elas precisam de materiais e de espaços adaptados para que estudar para elas, frequentar a escola, não seja um peso, seja algo prazeroso. Até porque o TDAH, ele não vai impedir a aprendizagem, mas ele vai precisar de uma compreensão, de um acolhimento, de estratégias adequadas por parte da escola e também por parte dos professores. Afinal, o ambiente escolar ele deve respeitar todas essas diferenças e deve cada vez mais promover as práticas inclusivas. Afinal, e acredito que só assim os alunos eles vão conseguir desenvolver suas atividades e vão começar a participar efetivamente daquele processo de ensino-aprendizagem. Não ser apenas um espectador das aulas. Minhas considerações finais sobre esse seminário é que esse artigo ele me ajudou a compreender melhor a importância da inclusão das crianças no ambiente escolar e a conhecer estratégias que podem contribuir na aprendizagem e no desenvolvimento dessas crianças. E também uma coisa que me chamou a atenção é que os professores, eles precisam, né, ter conhecimento e ser preparados para lidar melhor com essas crianças nesse processo. Entender que nem todo aluno que é considerado bagunceiro, não presta atenção, que só vive fora de sala de aula, andando para lá e para cá, não queira aprender. Muitos querem realmente aprender, só que por causa das dificuldades, né, por causa do TDAH, né, que muitas vezes alguns não sabem, eles criam esse pensamento de que eles não são capazes. E nós, como professores, nós temos que incentivar os alunos, né, acreditar no potencial deles, e a gente não pode desistir deles, né? Temos que procurar, sim, métodos para que eles possam aprender. A gente tem que identificar, tem que entender o que se passa na vida daquela pessoa, né? Sobre o artigo, sobre o trabalho, espero que vocês não me julguem, mas antes de estudar sobre o TDAH, eu não sabia que tinha 3, na verdade. Eu pensei que era uma coisa só. Então, esse trabalho me fez abrir meus olhos para que eu pudesse estudar mais, para que eu pudesse buscar mais conhecimento. Eu também não sabia o significado do AE, que é o Atendimento Educacional Especializado, que faz com que o aluno ele se desenvolva, que complementa a sala de aula. Eu pensei que quando os meus amigos, né, que tinha deficiência, ia para a sala do AE, era só para passar o tempo. Mas estudando o artigo eu vi que não, porque era uma atividade que promovia a autonomia para cada um. Então estudar sobre esse artigo, estudar sobre esse assunto me fez despertar, querer aprender e também